Quando estamos cada vez mais perto de vermos retomadas as competições de todo o terreno, esta edição do Fora de Estrada recupera a reportagem do ano de 2012 das 24 Horas TT Vila de Fronteira, uma edição, a 15ª da Prova Alentejana, que registou a estreia do evento complementar destinado aos SSV. Atualmente, uma peça fundamental do programa de uma jornada essencial do todo-terreno em Portugal. Uma reportagem que vai bastante para além das corridas, mostrando os bastidores e um público entusiasta que, aos milhares, emoldura de forma notável o terródromo Vila de Fronteira. A jornada em Fronteira começou com uma novidade, uma corrida de 2 horas destinada aos buggy e UTV que já há 3 anos competem no Campeonato Nacional da Federação de Motociclismo de Portugal. Largada forte do Reis pilotado por António Ferreira, que tomou a liderança, enquanto que o outro Reis, pilotado por Rui Serpa, seria surpreendido por diversos adversários. As primeiras voltas foram do domínio do Reis número 17, seguido de máquina idêntica de Rui Serpa e do Polaris número 12 de Jorge Monteiro. Na luta pela primeira posição esteve também o Mega Kart pilotado por Rui Sousa, que chegou ao comando pouco antes de ver a sua máquina partir uma transmissão. Bom desempenho inicial do jovem João Dias, que aqui vemos com o seu Polaris na luta pelas primeiras posições. Apesar de ter partido da última linha da grelha, o Polaris Smart, pilotado por Ricardo Negre, também se aproximou das primeiras posições, mas o facto de rolar sistematicamente atrás de adversários criou inúmeras dificuldades de visão ao piloto, que teve de parar mais cedo do que o previsto. Nas imagens, a troca de pilotos no Reis número 17, que depois de problemas com a bomba de gasolina, encetou uma excelente recuperação, que o iria levar até perto da vitória, que veio a premiar uma excelente corrida de Rui Serpa, a quem inicialmente foi atribuído o segundo lugar. Todavia, uma penalização averbada por Jorge Monteiro, pela paragem na zona de mudança de pilotos para trocar de óculos, acabou por lhe retirar o triunfo, ficando a 22 segundos do vencedor e 9 à frente do par António Ferreira, Nuno Ferreira. Eu acho que para esta prova, para fim de época e como prova extracampeonato, acho que foi muito importante para a modalidade, porque nós tivemos aqui uma oportunidade excelente de ouro, eu diria, de divulgarmos a modalidade dos buggies e, portanto, de ganhar visibilidade aos olhos de milhares de pessoas e pessoas que são amantes de todo o terreno e, portanto, tivemos essa oportunidade de não diria de ser do anonimato, mas sobretudo de dar mais visibilidade à modalidade. E acho que foi uma prova boa, foi divertida, dura, mas isso já todos sabíamos que ia ser. A mim particularmente, a água, o frio, mais nas mãos, foi complicado, mas foi muito interessante. Uma excelente oportunidade, como acabou de afirmar Rui Serpa, para divulgar e promover a única disciplina que, apesar da crise, continua a crescer e a ganhar adeptos. E vários foram aqueles que se estrearam nestas máquinas em Fronteira. Toda a gente gostou, pelo menos aquilo que me disseram agora, é que toda a gente tinha gostado de ver esta primeira corrida e este ensaio aqui dos buggies nas 24 horas, portanto penso que faz todo sentido estar aqui. Creio que há algumas coisas aqui a melhorar, eu posso dar algumas sugestões também, é isso que vou fazer agora com alguém da organização e espero que para o ano cá esteja outra vez a tentar ganhar. Há que rever um pouco a fiabilidade dos carros. Os carros não são preparados para este tipo de corrida. A pista aqui é muito exigente, é uma pista muito rápida, onde se degrada muito facilmente porque já passaram nos treinos muitos jipes e está muito cavada, tem muito talão de lei e aquela regularidade nas suspensões e na fragilidade que estes carros têm, não foram concebidos para tanta dureza, como é evidente, acaba por os massacrar um pouco, mas eu penso que isto é uma disciplina que está em evolução
e vão aprendendo corrida a corrida e para o ano estarão cá melhor preparados para voltar para um lugar. Eu acho que deveria continuar e espero que continue, porque eu estou com vontade de fazer isto para o ano. Agora é só uma questão de angariar apoios e escolher o melhor carro. O melhor carro quer dizer o melhor carro mais fiável. Julgo que o Polaris é bastante fiável. A parte de não ter caixa para mim é um bocado frustrante não ter caixa. Uma pessoa não faz nada a não ser volante e pés, mas não deixa de ser divertido por causa disso, e acho que para todas as pessoas, assim como eu já disse do troféu Super 7 by Kia com os Caterhams, é o melhor para quem se quer iniciar na velocidade. E eu acho que este troféu dos UTVs, acho que não podem pedir mais para se iniciar no todo o terreno. São capazes de se divertir mais ou tanto do que quando eu andei com uma pick-up do troféu Tomás Melbreiner. Isto tudo tem mais gozo, é mais leve, comporta-se melhor nos buracos, ao mínimo a lomba salta, fica 4 rodas no ar. Portanto, não sei o que é que um piloto pode pedir mais que não ser arranjar um barato em segunda mão e que vir a começar a fazer corridas. Acho que isto é o melhor exemplo para todos que se quiserem iniciar. Acho que é um bom projeto. Duas horas depois de terminada esta competição, teve lugar a partida das 80 máquinas que tinham pela frente o desafio de rolarem ao longo de 24 horas na mais importante corrida de resistência de todo o terreno disputada em Portugal. Na grelha de partida, as primeiras linhas eram quase na totalidade preenchidas por protótipos de equipas francesas que dominaram as primeiras horas de prova. Na frente arrancou o Porsche de Laurent Poletti, mas à passagem pela terceira hora, o comando já era ocupado pelo JMS Evo da equipa liderada por Stéphane Brady. Pelo meio passou pela liderança o case de Dornell Laurent. Tal como é habitual, a partida foi um momento emocionante, cheia de adrenalina e com momentos marcantes para os muitos milhares de espectadores que estão a acompanhar a prova. Um momento de grande frisson ocorreu no final da terceira volta, quando o Nissan Case da equipa de Jean Brochard foi protagonista deste espetacular capotanço, felizmente sem consequências para os ocupantes da viatura. Como foi referido no comentário à partida destas 24 horas TT Vila de Fronteira, as primeiras linhas da grelha foram quase na totalidade ocupadas por máquinas de equipas francesas. A razão, poderão alguns dizer que é da crise, mas tem outros contornos que vamos tentar explicar. Em França, não existem provas de TT como estamos habituados a ter em Portugal e que se designam por bajas, provas em linha com várias dezenas de quilómetros. Os campeonatos franceses são de rallies e de resistência. Para estas corridas são utilizadas máquinas mais potentes, mais leves e que estão fora do regulamento FIA e das provas da Taça do Mundo, como é o caso de Porto Alegre, pelas quais se regem as provas portuguesas. Como o regulamento das 24 horas em fronteira é aberto a todas as categorias, as máquinas francesas surgem aqui com alguma vantagem, que apenas poderia ser contrariada pela participação de máquinas de topo do regulamento FIA, que nos últimos anos têm optado por não o fazer, devido ao enorme desgaste que sofrem numa prova desta natureza, cuja quilometragem equivale a cerca de metade do percurso cronometrado do Dakar e à totalidade de uma temporada de campeonato nacional. É por isso que a maioria das equipas nacionais opta por máquinas robustas, como são vários modelos de pick-ups TT, sejam elas Nissan, Mazda, Isuzu ou Toyota. Mas a prova organizada pelo ACP tem ainda a particularidade de receber na sua lista de inscritos alguns modelos mais exóticos ou mesmo folclóricos, bem como outras opções para quem a meta é exclusivamente conseguir superar 24 horas e cruzar a linha de meta. Com milhares de espectadores ao longo de vários pontos do traçado de 17 km,
com uma azáfama permanente na zona das boxes e muita animação ao longo de todo este período de 24 horas, a prova de fronteira é pródiga em excelentes imagens, bem como em interessantes momentos de reportagem. Ao longo desta prova, teve a oportunidade de juntar a estreante absoluta Patrícia Santos com a consagrada Hélène Lore. Correu bem, alguns percalços da parte mecânica do carro, com alguns incidentes com a pressão de óleo e com a temperatura. Tive que vir à boxe uma vez, mas felizmente estava tudo bem com o carro, portanto segui viagem. Para a primeira vez, foi uma boa experiência, mas estou à espera agora das próximas 2 horas. Oh, absolutely. I do off-road since 2004, and I had one race long ago in Portugal, championship race, World Championship race, which was very interesting. And I did this race 2 years ago with a friend of us, Bruno Oliveira, who's Portuguese as well. I invited him last year to the German Off-Road Masters 24 Hours, and now I'm again here. Unlucky like 2010. But congratulations to Patricia, because she did the night turn, and that is tough for the first race night turn. Chapeau. Ainda no sábado à noite, falámos com Paulo Marques, quase que antevendo que o piloto português poderia chegar à vitória. Tenho agora a oportunidade de guiar um carro bastante competitivo, um carro feito na Sadeb, em França, e realmente com um motor fantástico, suspensões incríveis, e portanto eu nunca tinha guiado um carro desta categoria e estou aqui a ter esta prenda, digamos assim, dos 50 anos, que são amanhã só, mas que já pude usufruir de bons momentos de pilotagem, e o que é certo é que estamos na segunda posição neste momento e já pude usufruir realmente de bons momentos aqui na pista de fronteira. E na nossa reportagem não poderia naturalmente faltar Carlos Sousa, o mais consagrado dos pilotos participantes na prova. Houve muitos acidentes na parte quando o dia começa a escurecer e começa ali um momento que nem os faróis são bons, nem a visibilidade é boa. Começou a haver uma série de acidentes. Gostei imenso de fazer o meu turno, que é para fazer um bocadinho de mão, e acho que consegui recuperar bastantes lugares para a equipa. Bom, o circuito é fantástico, é uma das provas que não me canso de vir. Sempre que há um convite destes, nunca recuso. Mas o circuito já está um bocadinho com ondulação, um bocadinho de dor, mas faz parte. Presença cada vez mais habitual na prova de fronteira é a do comediante e apresentador de televisão João Paulo Rodrigues e do seu parceiro Pedro Alves, com quem faz, entre outros, as personagens de Kim Roscas e Zeca Estacionâncio, que competiu aos comandos da Mazda BT50 do Solar do Bitoque. É verdade, acho que pronto, o segredo, sim, poderá-se dizer que também ajuda bastante os bitoques, mas é rolarmos certinhos e levar sempre a carrinha até ao fim. Este aqui acaba por ser um escape para nós, acaba por ser um hobby que nós temos, que são os carros, seja aqui, seja na velocidade, que nós partilhamos os dois também enquanto dupla. Por isso, pronto, mais uma vez cá estamos nós enquanto dupla, e desta vez com o Rui connosco também, nós a fazer companhia ao Rui. Como disse o Pedro há bocado, a pista está fixe, está cada vez pior, por isso ao longo do tempo
ao longo das 24 horas a pista vai ficando pior, as condições deterioram-se, por isso exige cada vez mais nós para mantermos o mesmo ritmo, a mesma velocidade. E tem sido esse o nosso objetivo. E acho que conseguimos rolar sempre todos o mesmo. Cala-te, pá! Temos conseguido rolar sempre muito certinhos, muito iguais, por isso cá estamos. Se esta competição não pode deixar de ser associada ao ambiente de festa que a rodeia, o facto de envolver riscos e de durante a noite se registarem temperaturas por vezes negativas, implica ter de prevenção uma equipa médica bem preparada e apetrechada. Isto é um serviço médico que nós já temos há uma série de anos, como sabes, em que damos apoio a todas as corridas que somos solicitados, em que montamos este hospital que está aqui à nossa direita. Temos uma estrutura móvel montada com carros de apoio e motoquatos, que conforme o tipo de corrida nós articulamos dentro do que é necessário. Este pequeno hospital, entre aspas, dá-nos apoio a tudo o que nós poderamos evacuar da pista, em que temos aqui material em que poderemos fazer o que se diz vulgarmente suporte avançado de vida, ou seja, temos meios que conseguimos estabilizar um doente e mantê-lo vivo até ser transportado para o hospital. Além como todo o material para fazer primeiros socorros e tudo o que seja necessário, até uma pequena cirurgia, se daí resultar, embora estes sítios que tenham hospitais perto, não há muita necessidade de estarmos aqui a fazer grandes atos médicos, quando esses atos podem ser feitos em unidades hospitalares próximas. Por isso eu penso que é a estrutura mais ou menos igual às estruturas que se montam em todo o tipo de corridas. Talvez a gente possa em algumas carregar um bocadinho mais ou menos, que as pessoas digam que temos mais visibilidade, menos visibilidade, mas acho que são tudo aspectos técnicos. O que nos interessa aqui é darmos resposta às coisas que nos apareçam. Desportivamente falando, as primeiras posições na corrida foram sempre ocupadas por equipas francesas. Nos treinos cronometrados que tiveram lugar na sexta-feira à tarde, o mais rápido foi o Porsche Ashmoff Hunter, número 56, da equipa liderada por Laurent Poletti, piloto que registra no seu palmarés uma vitória em 2005, em companhia do seu irmão Robert. Após a primeira hora de corrida, era todavia o Case número 48 quem ocupava a liderança, com Laurent Dornel aos comandos. Na hora seguinte, passou para o comando o JMS Evo 2, máquina partilhada, entre outros, por Stéphane Barbry, já por 3 vezes vencedor da prova portuguesa, e Christian Lavieille, habitual piloto da equipa de André de Sude, das mais importantes competições mundiais, entre as quais o Dakar. Com um início de corrida menos conseguido do que é habitual, dada a juventude da nova máquina, a equipa de Mário Andrade, 4 vezes vencedor da prova portuguesa, ocupava apenas a 6ª posição, à frente do Bauer Wildcat, da formação liderada por Nicolas Gibbon, outro ex-vencedor da prova portuguesa em 2008, com esta robusta máquina inscrita na categoria T1. Na fase inicial da corrida, o comando luso pertenceu à formação desta Toyota Hilux, composta por nomes bem conhecidos do automobilismo: Jorge Silva, Manuel Inácio, Carlos Rola, João Ramos e José Cunha, que chegaram a ocupar a 4ª posição absoluta à passagem pela 4ª hora de prova. Perto do top 10 chegou também a rodar a Isuzu D-Max, que liderava a categoria T2 da formação, onde pontuava o luso-angolano Rómulo Branco. Longe de um bom lugar, que até já ocupara em horas anteriores, a 3ª posição, assegurada a meio da corrida em termos de desafio total Mazda, permitia a João Rato revalidar o título conquistado em 2011 neste troféu monomarca. Penosa naturalmente para muitos, mas em clima de grande festa para a maioria, a longa caminhada para a bandeirada final ia-se fazendo num dia em que o sol se apresentava radioso e com uma pontinha de calor a substituir o frio intenso que se fizera sentir durante a noite. Às 13 horas em ponto, a bandeira de xadrez começou a retirar as máquinas de pista. Vitória portuguesa num triunfo de mais uma equipa francesa. A formação liderada por Bernard Boulay, que já este ano se sagrou campeã de França, e que para esta corrida integrou Paulo Marques, no dia do seu 50º aniversário, levou hoje o buggy Sadev ao triunfo.
Paulo, um triunfo que vem em cheio neste dia de 50 anos. Não podia ser melhor, não há dúvida, este dia é fantástico, porque não só pelo aniversário, mas pelo facto de estarmos aqui em Fronteira com uma vitória e mais uma, não é verdade, o palmarés. Faltava-me esta aqui das 24 horas e, portanto, estar aqui com uma equipa tão profissional e foram todos muito simpáticos, devo dizer que me acolheram de braços abertos. O Bernardo disse-me que gosta muito dos portugueses, porque eles realmente muitos deles trabalharam com ele na empresa dele e já conheciam um pouco o carisma dos portugueses e nós realmente fazemos história e esta é mais uma página que realmente se pode passar aqui, é que Portugal com França sempre se deu bem e aqui está uma vitória luso-francesa, sem dúvida nenhuma em terras de fronteira, que foi uma prova fantástica. Segundo lugar, para a equipa vencedora em 2011, que integrava, entre outros, Mário Andrade e o consagrado Carlos Sousa. Mário, este ano não deu. Não deu. De facto, era espetacular se eu tivesse ganho esta corrida, mas visto que o carro era muito jovem, não tivemos tempo para fazer testes. Acho que esta segunda vitória para a minha equipa, este segundo lugar é uma vitória para a minha equipa, porque o carro não teve testes, foi uma descoberta total, o Alexandre fez o segundo tempo, fizemos muitos testes no dia dos treinos, que não é lógico, e acho que acabar em segundo lugar não é mau. A terceira posição foi para o Bowler Wildcat, que tinha Hervé Lost como primeiro piloto. Quarto lugar para o outro Bowler Wildcat, este o número 5 de Nicolas Gibbon, que não conseguiu repetir o triunfo aqui alcançado em 2008. Com uma corrida de altos e baixos, terminou apenas na quinta posição o JMS Evo 2 de Stéphane Barbery, vencedor em 2004, 2007 e 2009, e que em setembro tinha, com esta mesma máquina, ganho as 24 horas TT de Paris. A primeira formação não francesa surge no sexto lugar da classificação final. O trio da Letónia, aos comandos deste Mitsubishi Pajero, confirmou excelentes aptidões para este tipo de provas, depois de em setembro se ter classificado na oitava posição, na corrida francesa de 24 horas. Entre as equipas portuguesas, a vitória foi para o trio César Cerqueira, Sérgio Gonçalves, Daniel Serra, que levou esta Nissan Navara a encerrar o top 10 absoluto. Segunda posição lusa para um quinteto comandado por Rui Gonçalves, neste Nissan Terrano 2, que chegou a passar pelo comando, mas terminou com uma desvantagem de 2 voltas. Terceiro lugar para o quarteto deste Mitsubishi Pajero, da equipa que tinha como primeiro piloto José Lopes, que, tal como as anteriores máquinas portuguesas, se apresentou inscrito na categoria C. Vitória absoluta entre as máquinas inscritas em T2 para esta Nissan Navara, da equipa de Alexandre Franco, Rui Franco e Eduardo Rodrigues. Para o desafio Total Mazda, a vitória sorriu mais uma vez à formação do time solar do Bitoque, liderada por Rui Lopes, que terminou na 17ª posição da classificação geral. E com o som da festa da passagem pelo pódio em fundo, altura agora para o balanço dos 2 principais responsáveis pela realização deste evento. Tivemos uma corrida muito competitiva. Enfim, estas 24 horas, quando se tem 2 voltas de avanço ou 3, pensa-se que está tudo ganho e que é tranquilo, mas não. Na realidade não é assim que acontece. Tivemos alguns incidentes no meio da prova, mas portanto, é um balanço bastante positivo. Tivemos imenso público, as pessoas gostaram imenso, temos um dia fantástico de primavera, portanto nada melhor do que isto para terminar com a prova, com as 24 horas de todo o terreno. Começámos isto com o saudoso Megre numa conversa que durou uns minutos, em que eu lhe proponho que a Baja, que aqui passava em Fronteira, fizesse aqui algumas evoluções que ele achou que coincidia com o sonho dele, que eu não conhecia, que era às 24 horas. E ele estava a minutos de apresentar a Baja em Lisboa e diz-me: ó Presidente, você ajuda-me a criar essa prova? Claro, estou disponível, vamos ver o que é preciso, não faço ideia. E ele sobe para o palco e anuncia às 24 horas no ano seguinte. Foi, digamos que a negociação durou 2 minutos. E ia embora, claro, embora, porque sem dúvida ele conseguiu realizar o sonho dele e que bem merecia. E Fronteira foi bastante, digamos,
beneficiada com todo este evento que continua a ter a força que tem.